Boa noite, gente. Aqui é a Mayra Galvão, professora de teatro pela Secretaria da Cultura do Taboão da Serra. Vamos começar dando o nosso abraço virtual. Esse nosso ano diferente, né? Queria dividir com vocês hoje, na aula de hoje, a experiência das lives que estão em voga. Não sei se vocês têm visto. Aliás, partilhem comigo, contem para mim se vocês estão vendo as lives, se vocês têm algo a falar sobre isso ou fazendo. Eu sei que um dos meus alunos fez uma live esses dias, ele me convidou para assistir, eu adorei. Israel, parabéns. Existem várias lives que estão sendo mostradas no YouTube, no Instagram, em vários locais. As lives, elas são importantes também como fonte de aprendizado. Tem leituras dramáticas em lives. A próxima aula que eu fizer será sobre leitura dramática, para a gente conversar especificamente sobre isso. Mas tem lives de peças de teatro, tem lives que são misturas de várias linguagens de audiovisual, tem lives que são entrevistas com profissionais da área que a gente estuda, que é de atuação, grandes atores. Não estou falando daquele tipo de live ou de entrevista que pergunta com quem fulano está namorando, se já teve filho, se não teve. Não é esse tipo de live, é mais live que a pessoa fale sobre o trabalho dela, sobre os projetos que ela tem, teatrais ou de cinema ou de televisão, que ela fale sobre a experiência dela no ofício, que ela divida um pouco com o público, com as pessoas, os aprendizados que ela teve, que ela fale das experiências profissionais. Isso é o que interessa para a gente, o lado profissional ali. Claro que às vezes a gente é fã de alguém, quer saber se a pessoa está feliz, se não está, como está a vida dela por alto. Mas não coloquem o foco de vocês nisso. O foco de vocês, mesmo diante de atores, de artistas que vocês gostam muito, tem que ser o foco profissional. Porque é isso que fez você gostar daquela pessoa. Você pode até achar, mas é porque ele é bonito. Ator bonito, tem 1 milhão de atores bonitos no mundo. Por que você gosta mais daquele? Porque ele foi um ator melhor. Então, provavelmente. Então, tentem ver lives de entrevistas que vocês aprendam um pouco do trabalho cênico com esses artistas. Existem trabalhos em internet hoje em dia que você pode até aprender. Tem lives que são... Eu tenho mandado alguns vídeos que eu tenho visto do Itaú Cultural, do SESI, às vezes SESC, que são cursos rápidos, aulas de 10 minutos de teatro, ou de dança, ou de fazer boneco, sabe, coisas totalmente diferentes. Às vezes é um filme que eles estão exibindo, às vezes é um infantil, então eu divido com alguns de vocês que eu sei que são menores. Então, assim, aproveitar o que está acontecendo a nosso favor. E aí eu vou contar o exemplo da filha de uma amiga minha, para vocês terem uma ideia da coisa louca. Ela é super pequenininha, deve ter uns 7 anos no máximo, 6, 7 anos. Ela me convidou um dia desse para ver a live dela. Eu fiquei pensando, mas que live que é essa? Era uma live que ela ia fazer brigadeiro. E ela queria dividir isso com o público. Então, assim, você pode falar, mas que bobeira. Tudo é aprendizado.
é você dar a cara a tapa. Então, se você, estou dando exemplo, você é vegetariano, faz uma live falando da tua experiência com o vegetarianismo. Ah, o que isso tem a ver com teatro, professora? Você vai se tornando cada vez mais natural diante das câmeras. Não é atuar. Isso não é atuar. Isso que eu falei agora não é atuar. Mas é você começar e ficar à vontade diante de uma câmera. Aí, a partir do momento que você fez uma live falando de um assunto que você gosta, que seja vegetarianismo, e ficou à vontade diante dessa situação de falar sobre as suas experiências como vegetariano, tudo, você falar vou fazer uma live de poesia, vou ler várias poesias ou recitar poesias que eu decorei. Vai experimentando. As lives e os cursos online, tudo isso é bacana para a gente experimentar e ter cara de pau, aprender a ter cara de pau, a não ter medo de parecer ridículo. O que eu acho bacana desse universo, de live disso, live daquilo, é você não ter medo do ridículo. O ridículo para o nosso trabalho é interessante, a gente já falou isso lá atrás. Quanto mais eu falar diante de uma câmera, mais à vontade eu vou ficar diante dela. E o meu trabalho como atriz também depende disso. Eu preciso estar bem em cena, no teatro, no palco, e eu preciso estar bem diante de uma câmera. Então eu preciso me acostumar também com esse universo. Aproveitar esse ano maluco que a gente está tendo para se exercitar diante da câmera. Eu vou decorar um texto, gravar diante da câmera e mandar para os meus amigos, ou postar no meu canal do YouTube. Seja cara de pau. Teste, lógico, testa várias vezes, vê quando ficou um pouco melhor e posta no YouTube para você também ver. Daqui a muitos anos você fala, olha, um trabalho que eu fiz, nossa, como eu era crua essa época. É legal ver que a gente é melhor agora, ou não, mas a maioria das vezes, agora eu tenho mais consciência diante da câmera. Aquela época eu não tinha. Aquela época eu não estava tão à vontade. Testa. Faz um canal no YouTube e vai testando. Se você tem acesso à internet, se você tem acesso a esses meios, use a favor de você. Cantar, você gosta de cantar? Treina canto e posta você cantando uma música. Faça live, faça um canal no YouTube, teste cenas, teste você cantando, teste você apresentando um programa, brinca. Eu estou falando isso porque as crianças são mais loucas no sentido artístico até do que a gente. A filha da minha amiga, lá, ela nem sabe fazer o brigadeiro. Quem estava fazendo era a mãe dela. Mas ela estava ali, ajudando a comer, ajudando a mexer, falando com a câmera. Então, essa menina, quando tiver 20 anos, câmera para ela não vai ser um problema. Se ela quiser, estou dando exemplo, se ela quiser ir para o ramo artístico, câmera para ela vai ser algo super natural. Eu lembro que quando eu fiz aula de teatro, naquela época não era comum uma pessoa ter câmera, ter celular que filmasse, então nem celular a gente tinha. E eu lembro, eu me formei em 93, e eu lembro que ia um profissional pago, tudo, para filmar o espetáculo. Não era todos os espetáculos que eram filmados, ia outro profissional para fotografar. Então, assim, não era algo simples para a gente pegar uma câmera e filmar. Hoje em dia o celular filma. Então, testa. Eu vou colocar o celular mais embaixo para ver como fica a minha cara e vou falar esse texto. Eu vou colocar ele mais em cima para ver como é que fica.
esse texto brinca com os ângulos, brinca com a naturalidade sua diante da câmera. Porque no teatro não, mas na televisão e no cinema você vai precisar ser natural diante dela. Então eu vou fazer uma cena, eu tenho que estar super natural para fazer uma cena. Por quê? Por que você não me falou antes? Não sei o que eu vou fazer agora com você. Entenderam? Então você fica à vontade, você fala no seu tempo, você não fica atabalhoado, falando sem respirar. Se você está diante de uma câmera e está acostumado a fazer isso, você não fica desesperado para falar o seu texto. Você fala com tranquilidade. Então testa, então treina. Usa o seu tempo, lembra da aula da disciplina? Usa uma parte do seu tempo para treinar diante da câmera. Para ver de novo, faz de novo. Não precisa mandar as 10 tentativas para mim. Vê que ficou melhor, manda. Manda para os seus colegas, posta se quiser, e seus pais, lógico, aprovarem, porque vocês são menores a maioria, então precisam da aprovação do pai de vocês e da mãe para saber se pode postar o que vocês estão testando ali. Mas brinquem, eu vou fazer de conta que eu sou a professora de matemática e dar uma aula online. Lógico, não uma aula de verdade, uma aula, a personagem é uma professora de matemática. E brinca. Vocês são muito mais inventivos do que tem sido até. Então não façam só aquilo que é fácil e deixa para lá. Não, vão testando, vão se pesquisando, vejam leituras dramáticas online, que isso a gente conversa depois. Vejam, me peçam referências de trabalhos, eu indico para vocês. Fiquem, quem tiver acesso ao YouTube, siga o Itaú Cultural, o Sesc, que tem várias aulas de vários tipos de arte também. Sigam as aulas da Secretaria de Cultura, que tem muitas, de várias áreas culturais, de dança, de tudo quanto é tipo. Eu já falei para vocês, aproveitem lives, aproveitem aula virtual, aproveitem entrevistas de artistas, diretor de teatro, diretor de televisão, escritores, poetas, palhaços. Pesquisem, aproveitem esse universo da live para brincar de fazer live também. Me peçam ajuda em alguma coisa, o que eu puder ajudar vocês eu ajudo. No mínimo eu serei público. Como Israel já viu, no mínimo público eu vou ser. E eu também nunca fiz isso, estou aprendendo. Que nem eu falei para vocês lá no começo, no meio de março, quando a gente começou a fazer as lives, eu falei, gente, eu estou aprendendo igual a vocês. Esse universo eu não tenho nenhuma proximidade, eu estou aprendendo a ter com vocês. Vocês estão me ajudando nisso. Então aproveitem e vão para frente, vão à luta. Sempre lembrem do que uma criança sente quando ela quer fazer alguma coisa. Eu vou lá fazer. Existe uma inconsequência, às vezes, na criança que para o artista é essencial. Que é, mas não vai ser ridículo eu fazer essa live? Eu vou fazer. Eu vou pedir para a professora me entrevistar numa live, a professora de teatro lá me entrevista e eu vou contando as coisas e eu chamo meus amigos para verem. É um exercício. É se acostumar com câmera. É aprender a falar sobre o que sente, sobre o que pensa com tranquilidade.
e pensar sobre as coisas com calma. Aproveitem para o nosso ofício de ator, lives vem também para ajudar. É mais uma forma da gente aprender dentro da nossa casa, sem sair de casa, sem colocar máscara aí na rua. A gente está dentro de casa e pode aprender. Então, por que que a gente não vai aprender, né? Um beijo para vocês. Me convidem para ver as lives de vocês. Vejam, me peçam indicações, eu dou. Eu tô agora, daqui a pouco eu termino essa aula e vou participar da aula de um ex-diretor meu que está dando aula de História da Arte, fazendo live toda segunda-feira, às 7 da noite. Já estou até fazendo propaganda no Instagram, o Zé Carlos de Andrade. É só pedir para mim, eu passo o perfil para vocês. Ele é professor, além de ator, é coordenador de uma escola importante. Então, ele é um cara que tem uma consciência, um conhecimento muito grande. E agora eu vou estudar um pouco mais da história da Grécia. Até a próxima. Fiquem em